Muito bom dia a todos. Alegria estar com vocês aqui na Academia de Líderes. E nós hoje vamos discutir um tema bem interessante, que é um tema relacionado com a missão. E eu coloquei o título desse tema como Plantando o Movimento. Eu acredito que aquilo que nós vamos discutir hoje é ultramente relevante para uma mudança de mentalidade dentro dos desafios da igreja. E eu tenho certeza de que, de alguma forma, isso vai agregar a sua vivência prática daquilo que você pode implementar e mudar na sua igreja. Eu diria que o tema que nós vamos discutir hoje tem uma relevância crucial numa mudança de cultura da tua igreja. E se você prestar atenção e anotar e interagir junto, eu creio que você não vai voltar o mesmo para a tua igreja relacionado com muita coisa que funciona lá. E que vai exigir de você coragem, altruísmo também e humildade para reconhecer e enfrentar esse processo de mudança com ousadia. E eu gostaria então de, antes disso, orar com você rapidamente, para que o Espírito Santo nos ilumine a mente, para que possamos ir juntos nesse tema. Oremos. Nosso grande Deus e Pai, obrigado, Senhor, por estar aqui hoje, e te pedimos que o Senhor nos ilumine a mente, que o Senhor tire de nós toda a desconcentração, para que o Espírito Santo atue e que possamos ver mudanças significativas em nossas igrejas. Amém. É a nossa oração que o fazemos em nome de Cristo. Amém. Amém. Eu gosto desse tema de plantar um movimento porque, no fundo, nós já estamos muitas vezes cansados de vivenciar uma espécie de programas. E o que nós estamos falando aqui é de uma mudança radical na nossa mentalidade de fazer igreja. Então, a pergunta básica que surge qual é o propósito da igreja? Qual é o propósito da igreja local? E eu diria para você que o propósito da igreja local ela tem que estar atrelada à sua natureza. E há um texto na Bíblia, se você tiver sua Bíblia aí, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 12, versículo de 1 a 3. Gênesis 12, capítulo 12, versículo de 1 a 3, é o início ali, eu julgo ser o início do entendimento mais claro a respeito da fundação da igreja. A igreja tem a sua base na família, e Deus vai chamar a família de Abraão para ser essa família base nesse início, nessa trajetória de ser igreja e descobrir qual é a sua natureza. E é interessante, o texto diz assim, eu coloquei o texto na tela, então acredito que vai ser mais interessante você dar uma olhada ali. O texto diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e te abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu encontro nesse texto alguns elementos interessantes a respeito da fundação da igreja. E é importante a gente aqui fundamentar, realmente, entender para que serve a igreja, qual é a base da igreja, para você entender de que muitas das nossas ações estão bem longe da realidade daquilo que Deus projetou, que deveria ser a igreja. Em primeiro lugar, o interesse de Deus nesse texto. Quem é o maior interesse de Deus aí nesse texto? O maior interesse de Deus nesse texto é abençoar quem? Todas as famílias da terra. Deus chama Abraão com um propósito para que Abraão fosse um instrumento para abençoar todas as famílias da terra. Em outras palavras, quando Deus chama na fundação da sua igreja, a sua igreja só tem um fundamento da sua existência: é ser uma bênção para a cidade, é ser uma bênção para a comunidade, é ser uma bênção para todas as famílias que estão ao seu redor. A bênção que Deus coloca referente à igreja tem tudo a ver com a ação da igreja na cidade. E eu gosto, interessante, de dizer o seguinte: tu tem que ser uma bênção, mas uma bênção para abençoar as outras pessoas. A pergunta básica é o seguinte: a tua igreja existe para abençoar a cidade, o bairro? Você já percebeu que 80% a 70% das ações que acontecem na igreja é para ela mesma e não para o bairro? E não para a cidade? Será que não é o momento da gente aproveitar a Academia de Líderes e reajustar algumas coisas que estão acontecendo na nossa igreja, para que a nossa igreja cumpra o papel pela qual ela existe, que é ser uma bênção para todas as famílias que estão ao nosso redor? A maioria dos nossos programas que acontecem são para atingir os membros que estão dentro da igreja. Interessante, porque há dois verbos nesse texto que eu gosto muito. O primeiro verbo é o verbo sair. E isso tem tudo a ver com a igreja. Deus está falando o seguinte: sai
Sai de dentro do templo e vai. É o segundo verbo. Sai e vai. Sai dos programas que acontecem só dentro da igreja e vai para a cidade. Sai dos programas que acontecem unicamente dentro do templo e vai para o bairro. Sai dali de dentro e vai fazer coisas fora. A maioria das nossas ações são ações dentro. E Deus está dizendo o seguinte, que o papel da igreja é sair e ir. Eu gosto desses dois verbos porque ele traduz a essência do chamado. O chamado, Deus um dia fez um chamado para cada um de nós de sair de onde nós estávamos e ir ao seu encontro, ir à igreja, sermos realmente missionais. E esse texto diz bem claramente sobre essa base daquilo que é a igreja. A igreja, no fundo, ela tem a sua trajetória em estar na comunidade. A sua trajetória, a sua vida, a sua vivência é uma igreja para fora. A própria palavra eclesia, ela tem vários sentidos na Bíblia. Ajuntamento, assembleia de crentes, mas um dos significados que nós encontramos a respeito da palavra eclesia vem de duas raízes no grego, ek, kalel, e a palavra ek quer dizer fora, kalel chamado, ou seja, a essência da igreja são aqueles que são chamados para fora. Quando Deus estabelece a igreja do entendimento de chamar a igreja para estar lá fora. A minha pergunta básica para você é o seguinte: a sua igreja está lá fora? A sua igreja está desenvolvendo ações com a cidade? A sua igreja tem um papel de desenvolvimento na comunidade onde está inserida? Há uma perguntinha básica que a gente sempre faz, e essa perguntinha tem a ver com o entendimento da igreja e ao mesmo tempo da missão. O que vem primeiro, a igreja ou a missão? A missão detém uma igreja ou a igreja detém uma missão? O que vocês pensam? O que vem primeiro, a igreja ou a missão? A missão detém uma igreja ou a igreja detém uma missão? A igreja só é igreja quando ela existe para cumprir a missão. Se ela não cumpre a missão, ela deixou de ser igreja. Agora a minha pergunta para você: a sua igreja está sendo enviada em missão? Ela está em missão? É uma pergunta que você tem que se fazer na sua comissão de igreja, nas suas reuniões. A igreja que você frequenta, que você é líder, a sua igreja está em missão? Se a sua igreja não está em missão, a sua igreja é igreja? É duro isso. É duro isso. A gente diz que a missão vem primeiro porque Jesus Cristo já estava em missão antes da fundação do mundo. Jesus Cristo, ele é o primeiro missionário, porque desde a fundação do mundo ele já estava destinado a ir aos perdidos para a salvação, antes mesmo de criá-los. Isso não é fantástico? Por isso que a gente diz que o nosso Deus é um Deus missionário. E o tempo todo no Evangelho, na Bíblia, você vai encontrar um Deus que está sempre enviando. No Antigo Testamento ele pergunta: a quem enviarei? A quem enviarei? Esse é o meu enviado, o profeta, o mensageiro. A própria palavra profeta, navi no hebraico, significa o mensageiro de Deus, aquele que está sendo enviado. E o entendimento do Evangelho também é esse. Jesus chama os 12 para enviá-los, dando a eles a autoridade que ele tem para que possam então fazer discípulos, ensinar e batizar, e assim vai. Se você olhar diante de todos os textos que nós encontramos aqui, de Mateus 28, 19 a 20, nós encontramos um Deus que nos envia, e o texto está dizendo ali que não é o id não é imperativo. O que está ali no contexto é que a igreja está indo, está em movimento, e esse movimento ela está indo, ela está batizando, ela está ensinando. Em Marcos 16, 15 a 16, a igreja está pregando, proclamando. Em Lucas 24, 47 e 48, você vê uma igreja que não somente prega com a boca, a igreja também testemunha do Evangelho com sua própria vida. Em João 20, 21, 23, você vê uma igreja que também é enviada a perdoar, a libertar, a reconciliar o mundo com Deus. E você vê em Atos capítulo 1, versículo 8, uma igreja que se expande, uma igreja que tem intencionalidade em não ser apenas uma igreja local, fixa, que fica ali o tempo todo. A minha pergunta para você, quando eu falo de uma igreja que se expande, qual é a melhor maneira de expandir uma igreja? De fazer a igreja de fato ser mais saudável e crescer? Eu digo que a melhor maneira de fazer a igreja crescer é dessa maneira aí. Sabe que maneira é essa? É a sua igreja estar grávida. E a minha pergunta para você é muito simples. Quanto tempo faz que a sua igreja está grávida? Quanto tempo faz que a sua igreja se reproduziu em outra igreja?
Quanto tempo faz que a sua igreja colocou intencionalidade no seu planejamento ocasionar uma multiplicação, uma gravidez? Olha, eu digo para você com certeza, uma igreja que tem no seu planejamento a intencionalidade da multiplicação é uma igreja que cresce muito rápido. Há um tempo desse atrás eu fui numa igreja que já fazia 3 anos que eles não batizavam ninguém. 3 anos. Você pode imaginar a realidade de uma igreja assim? E eu não estou falando nenhuma coisa do outro mundo. Em nossa união nós temos mais de 2.000 congregações, mas cerca de 300 congregações, a quase 400 congregações não batizaram ninguém ano passado. Você tem ideia do que é isso? Todas essas igrejas tiveram mais de 50 sábados de sermão, eles tiveram mais de 150 cultos no ano, contando quartas-feiras, domingos e sábados. Eles fizeram muitos programas, essas igrejas fizeram acampamento de verão, essas igrejas fizeram retiros, essas igrejas fizeram um monte de coisa, mas não levaram uma pessoa a Cristo. Uma pessoa a Cristo. Eu costumo dizer que tais tipos de igreja que têm intencionalidade de viver um monte de coisa, mas não têm intencionalidade em ficarem grávidas, são igrejas que estão viciadas em anticoncepcionais. Igrejas que pensam só nelas, igrejas que pensam apenas em si, elas estão preocupadas com o seu próprio corpo, o corpo interno, elas não estão preocupadas na multiplicação. E a minha pergunta para você, e me dirijo, e quero a cada instante fazer você contextualizar a sua realidade. A sua igreja está grávida ou a sua igreja está viciada em anticoncepcionais? Quanto tempo faz que a sua igreja não tem intencionalidade em se multiplicar? Mas pastor, nós não somos muito. Quando você coloca no DNA da sua igreja, acima de tudo, coloca o DNA da multiplicação, a sua igreja começa a crescer. Sabe por quê? Porque os membros começam a entender de que aquilo que eles estão fazendo não é para dentro. Aquilo que eles começam a fazer é para multiplicação lá fora. E nós temos carecido, irmãos, líderes, temos carecido de igrejas que têm uma visão para fora. Uma visão que seja além do seu umbigo, uma visão que seja além do seu próprio corpo interno, uma visão que espante essa visão de anticoncepcionais. Igrejas que estão viciadas em fazer coisas apenas para manter o seu próprio corpo. Ou seja, são igrejas que trabalham no nível da manutenção e não no nível da multiplicação. Como nós podemos mudar essa realidade? Eu costumo dizer que há igrejas que não apenas vivem uma realidade de anticoncepcionais, mas existem igrejas também, eu costumo dizer que são igrejas bonsai. As igrejas bonsai são aquelas igrejas que elas estão pequenas e elas não querem crescer. Elas querem ficar pequenas para sempre. Os membros têm uma visão de manutenção tão grande que eles acabam ficando mais velhos, e essa igreja não tem jovens, ela não se multiplica, essa igreja não cresce e, na normalidade, uma igreja que não cresce, ela vai se tornando cada vez mais retorcida. Para ser muito mais específico, os membros, muitos deles rabugentos, porque vão se tornando exigentes demais a respeito da igreja, porque não tem intencionalidade na missão. Sua igreja é a igreja bonsai? Sua igreja está crescendo? Eu já ouvi outros colegas dizendo o seguinte: minha igreja é como uma Ferrari, porque aqui nós temos programas excelentes, o povo quer estar na minha igreja. Possivelmente sua igreja seja assim, uma igreja que promove muitos bons programas e os membros estão lá procurando esses bons programas. E então o pastor diz o seguinte: ok, a minha igreja é uma igreja que lota, o povo vem, é tudo certinho, maravilhoso, só que tem um problema com a minha Ferrari. O problema da minha Ferrari é que não tem gasolina. Ela está ali dentro, o pessoal entra, olha o painel, uau, que igreja, que programa, que coisa maravilhosa. Ok, passou o programa, e daí? E depois? O que tem? O que ficou do programa? Tempo desse atrás eu vi uma igreja que gastou R$7.000 para um programa de um dia com 2 cantores e um pregador. R$7.000. Há alguma coisa contra se você tem dinheiro para fazer? Não, se você tem dinheiro para fazer, quer fazer, ok. Mas eu digo também que eu gostaria de ver esse mesmo intuito de gastar R$7.000 para colocar a assinatura da lição da Escola Sabatina na mão de todos os membros. Eu gostaria de ver. Eu gostaria de ver o mesmo intuito de colocar R$7.000 para liberar o potencial de muitos membros para a liderança ou para desenvolver um projeto social na comunidade. Eu gostaria de ver. Acontece que nós gostamos de muita festa. Ainda ontem estava aqui no nosso colégio e então um grupo de jovens disse o seguinte: pastor, precisamos trazer um grupo lá do NASP. E quanto custa? R$5.000.
Será que a União não pode ajudar? Eu falei bem assim, a União está disposta a ajudar vocês se vocês tiverem um projeto social, um projeto evangelístico na comunidade. Agora, trazer um cantor de São Paulo e gastar R$5.000, talvez não seja o melhor investimento na real conjuntura da igreja, onde nós precisamos de gente mais mobilizada, de gente que realmente precisa estar à frente no trabalho evangelístico da igreja. A minha pergunta é muito clara para vocês. Como é que nós podemos deixar de criar ondas para nos engajar em movimentos? Eu gostaria que você pensasse na sua igreja. Nós temos muitas ondas ou não temos? Temos muitas ondas ou não temos? Um negócio aparece, todo mundo vem como febre e vai e pega. Só que aí passa e o povo esfria. E o povo volta à normalidade. Como nós podemos deixar de criar essas ondas para nos engajar em movimentos? Como nós vimos lá em Gênesis, a Gênesis, Deus coloca a base da igreja, mas não somente da igreja, a base missional de todo crente. E como consequência da igreja também. Se você olhar lá no texto de Gênesis capítulo 1, versículo 28, Deus dá uma ordem, e é uma ordem que ele dá muito clara para Adão: crescei e multiplicai-vos. Ele dá essa ordem para Adão e Eva. Se a sua igreja gosta e quer viver a intencionalidade do imperativo divino desde quando ele cria o ser humano, esse imperativo tem a ver com crescimento e multiplicação. A tua igreja está crescendo, a tua igreja está se multiplicando, e quando eu digo está crescendo, está se multiplicando, eu não me refiro apenas a número de membros, eu estou falando de maturidade espiritual, eu estou falando de engajamento na comunidade, eu estou falando de uma igreja presente, de uma igreja relevante. A tua igreja está crescendo, a tua igreja tem intencionalidade na multiplicação. Isso é tão claro na Bíblia, irmãos, tão claro, que logo nas primeiras gerações, nós encontramos uma igreja que é bem distinta entre a descendência do povo de Deus e a descendência do povo que não é de Deus. E se você prestar atenção e olhar bem, você vai ver uma diferença gritante entre aqueles que agradavam a Deus e aqueles que não agradavam a Deus. Dá uma olhada nessa tela para você ter uma ideia daqueles que agradavam a Deus e daqueles que não agradavam a Deus. Olha só, Deus havia pedido para que a sua geração, a geração do seu povo, tivesse uma intencionalidade, de acordo com Gênesis capítulo 1, versículo 28. Qual era? Crescer e se multiplicar. Mas olha aqueles que não agradavam a Deus, como era a vida deles. Se você olhar, a geração de Adão, Caim, edificou uma cidade, era a sua ocupação, edificar cidades. Jabal, fazedor de casas e tendas. Jubal, fazedor de instrumentos musicais. Tubal-Caim, fazedor de materiais de cobre e de ferro. Os descendentes de Noé, o negócio deles era fazer uma torre para que o nome deles fosse reconhecido. Mas quando você vai para a geração do povo de Deus, você não encontra nenhum outro feito deles a não ser o quê? Adão gerou a Sete, Sete gerou a Enos, Enos gerou a Cainã, Cainã teve filhos e filhas, gerou a Maalalel, Noé gerou a Sem, Cã e Jafé, Sem teve filhos e filhas, gerou a Faxade. A gente tem uma ideia assim, a gente olha a descendência do povo de Deus assim, mas esse pessoal aqui, tudo que é dito deles é só que eles fazem filhos. O negócio deles era gerar filhos. Não existe ações pontuais dos filhos de Deus, porque eles estavam determinados em obedecer aquilo que Deus havia pedido. E qual era o imperativo divino? Crescer e multiplicar. Qual é o imperativo divino que Deus deu para a igreja? Crescer e se multiplicar. O problema é que a igreja fica se ocupando em fazer um monte de coisa que não é o imperativo divino. Fazer um monte de programa e um monte de ação que não é o imperativo divino. A pergunta que você tem que colocar na mente é: aquilo que eu estou fazendo vai gerar multiplicação? Aquilo que nós estamos trabalhando vai gerar multiplicação? Ou é uma ação pontual que a gente vai gastar dinheiro, que a gente vai investir energia e que não vai ter o fundamento na multiplicação? Nós temos que começar, irmãos, a minimizar coisas na nossa igreja que muitas vezes não tem intencionalidade no crescimento da multiplicação. Quais são essas coisas? Daqui a pouco nós vamos fazer um exercício e você vai ver como isso pode acontecer. Se você olhar a geração de Abraão, a mesma coisa. Aliás, o nome de Abraão já é e já sugere essa intencionalidade na multiplicação, porque o próprio nome Abraão é pai de muitas nações, e a promessa que Deus tinha para Abraão era uma promessa muito simples: de ti farei o quê? Uma grande nação, e um dia você vai ter um filho. Você não tem filho, Abraão, mas você vai ter. Até porque no Antigo Testamento, quem não tinha filhos era considerado alguém que não era agraciado.
Uma pergunta agora também muito pessoal. Você está gerando algum filho para Deus esse ano? Você está grávida de quem? Você está grávida de quem esse ano? Eu estou grávida de 2 pessoas esse ano. E quero muito ter intencionalidade cada vez mais de ganhar os meus vizinhos, o Rodrigo e a Carol. Eu estou grávida de gêmeos. E você está grávida de quem? 20 pessoas. Amém. Amém. Aí já não é gravidez humana, já é gravidez de coelho, né? Amém. Louvado seja Deus. O que eu estou dizendo, irmãos, é de que quando nós estamos preocupados em fazer coisas, nós nos ocupamos com aquilo que Deus não pediu. E olha, eu quero mostrar para você um gráfico, porque nós estamos a cada instante na igreja ocupados demais com um monte de programa e deixamos de se tornar um movimento. O movimento, a multiplicação é algo natural. No programa, o programa tem os seus desdobramentos. Primeira coisa, quando a sua igreja vive de programas, todo o calendário dela é um calendário de itinerário de atividades, apenas de programas. Acontece, irmãos, que os programas, eles são assim, você faz um programa, se desdobra um monte para fazer um programa, naquele momento é uma maravilha. Passou depois, o que ficou? Ficou nada. E aí o pessoal gosta, o pessoal ama. Rapaz, esse programa foi maravilhoso. E aí, quando vai ter de novo? E o pessoal cobra, porque o pessoal quer ver o bom programa. Só há um problema com os programas. Os programas fazem da nossa igreja serem verdadeiros consumistas. Eles querem bons programas o tempo inteiro e não há liderança que suporte dar programa bom o tempo inteiro para a igreja. Não é à toa que quando chega nos momentos de nomeações, muitos dos nossos líderes não querem mais cargos. Por que não querem? Porque eles sabem que assumir cargo significa ter que fazer um monte de programa que não vai, no fundo, levar a igreja no movimento. Com o movimento. E nós sabemos que os programas são tudo isso aí. Os programas, quando você sabe, eles têm um custo alto e, além de ter um custo alto, você tem pouco resultado. Deixe-me fazer um paralelo para você entender. Quando a sua igreja trabalha com programas, todo o calendário que você vai ter dela é calendário de atividade, normalmente pontuais. Só que nós estamos propondo uma mudança onde você sai de uma igreja que trabalha com programas para a implementação de processos. Quais são os processos que eu tenho para levar os membros serem mais missionais? Quais são os processos que você tem na igreja que o membro entra e não fica ali? Ele tem uma continuidade. É um processo que leva a um desenvolvimento. Qual é o processo? Eu vou falar exemplos de processos que nós podemos ter na nossa igreja e que você tem que ter essa intencionalidade. Os processos é o caminho para se chegar a um movimento. Enquanto o programa está preocupado com o calendário, o movimento faz uma execução natural. Enquanto que os programas são pontuais, os processos são sustentáveis. No movimento se tornou parte da cultura, a igreja faz porque isso é dela. Acontece que muitas das nossas ações a igreja não faz porque todas elas são o quê? Ações pontuais de programa. Agora nós vamos fazer isso. Aí a gente tem que fazer aquela força toda para levar a igreja a fazer aquilo. Agora nós vamos fazer aquilo. E aí a gente tem que mobilizar e se esgoelar na frente da igreja para levar o povo a fazer. Realizar. Nos programas o custo é alto. Para você trazer um cantor, como eu disse, para fazer um retiro de um final de semana, povo de carnaval, você tem que levantar 2, 3 meses antes, levantar dinheiro e tudo mais. Não é fácil. Na vida dos programas, os líderes se matam e se matam mesmo. E tem que fazer isso, tem que montar cenário, e tem que montar aquilo, e tem que fazer isso. E é custo, é dinheiro. Aqui o custo é alto. Aqui nos processos o custo é baixo. Por quê? Porque é um processo contínuo. Não temos muitas cerimônias em fazer acontecer de uma vez só. É uma coisa mais contínua. E aqui nenhum custo. Já faz parte do DNA da igreja. Já acontece naturalmente. Aqui pouco resultado. Raramente eu conheço programas de um dia só que trazem resultados duradouros. Poucos. Temos sim, alguns remanescentes aí, mas são poucos. Porque você faz pontual ali, na hora é muito maravilhoso. E depois? O que acontece com a igreja depois? Aqui não, aqui traz muito resultado, porque é algo contínuo. E aqui gera multiplicação. Aqui você não deixa legado nenhum. Quer ser um líder e deixar legado nenhum na tua igreja? Trabalhe com programas.
Porque quando você sair, o próximo vem e coloca outros programas e tudo que você fez já era. Não deixou legado. Agora aqui não, aqui deixa legado, porque quando você trabalha com processos é diferente, irmãos. Trabalhar com processos envolve criar cultura, e a criação de cultura não é fácil, uma vez implementada, de se tirar. A questão é que precisamos trabalhar como um movimento para ter um alto legado e implementar culturas que sejam realmente culturas saudáveis para a igreja. Deixa eu lhe dar alguns exemplos de processos que você pode trabalhar. Um primeiro processo aqui, que eu gosto de trabalhar. Quais são os processos que você tem na sua igreja para fazer os membros crescerem como discípulos de Cristo? Então, por exemplo, qual é o sistema que você tem, um processo de integração? Ok, chegou alguém na igreja, o que você tem, qual é o processo que você tem para fazer aquele que chegou não sair nunca mais? Veio e visitou a igreja pela primeira vez, qual é o sistema para integrar essa nova pessoa na igreja? Qual é o sistema que você tem? Não é? Ok, mas o que você faz nesse processo? Então, primeiro eu levo para a escola sabatina e depois? E aí? Qual é o processo que você tem? Você tem que ter isso claro na sua mente. Ok, o indivíduo entrou na igreja. Então, nós temos o primeiro processo aqui. Nós vamos contactar com ele em 48 horas. Em 48 horas. E nós queremos linkar esse indivíduo com a escola sabatina, com uma classe especial que tenhamos, talvez. Ou, além disso, nós vamos, depois dessa classe escola sabatina, nós vamos ter um pequeno grupo de acompanhamento para aqueles que estão começando na igreja, que é um pequeno grupo de discipulado. O que você tem? Eu estou dando exemplos, não significa que seja isso, mas o que você tem que é um sistema de integrar as pessoas que estão chegando na igreja? Qual é o sistema que você tem para pastorear a igreja? Amigo, se você esperar que o pastor da igreja pastoreie o seu distrito, vocês não serão pastoreados de verdade. Porque ele não dá conta. Não dá conta. Irmãos, eu estou falando de pastoreio. Eu não estou falando de uma visitinha para comer o bolo, o suco, chegar lá, resolver uma coisa da igreja. Eu estou falando de pastoreio. Estou falando de mentoreio. Eu estou falando de ensino, de passar coisas juntos, experiência junto. Qual é o sistema que você tem na sua igreja para gerenciar o pastoreio? Qual é o sistema? Quem pastoreia na sua igreja? É só o pastor? Se vocês esperarem que somente o pastor pastoreie um rebanho, vocês estão em maus bocados. Porque não vai dar conta. Alguns pastores têm 5, 6 igrejas. Não vai dar conta para pastorear com qualidade. Quem são os copastores da sua igreja? Os ancianos? Os professores da escola sabatina? Qual é o sistema que vocês têm para que esses pastores, esses copastores pastoreiem um rebanho? Qual é o sistema? Há um plano de visitação? Há um plano de acompanhamento? Há um plano na igreja de vocês para que os copastores da igreja, que sejam os anciãos e professores da escola sabatina, conheçam de fato e de verdade os membros que compõem a igreja? Qual é o plano, irmãos? Qual é o processo que vocês têm? Há de se pensar nessas realidades. Qual é o processo que vocês têm para fortificar e ensinar os membros? Qual é o processo? Na igreja de vocês tem classe de ensino? Irmãos, às vezes nós nos deparamos com verdadeiros analfabetos na igreja, de Bíblia. E mesmo que estejam batizados, analfabetos. Eles não sabem nada sobre aquilo que vai ser falado hoje, sobre juízo investigativo, 1844. Eles não sabem nada sobre o movimento adventista. Eles não sabem nada sobre Ellen White. Eles não sabem nada sobre o estilo de vida adventista. Eles não sabem nada sobre o desenvolvimento histórico da igreja. Não sabem nada sobre a salvação. Por não entenderem a salvação, também não sabem nada sobre a missão. Porque se não entendem como foram salvos, não entendem como podem salvar a outros. Não entenderam? São legalistas muitas vezes, porque amarram a vida no Evangelho com usos e costumes, e acham que se não tiver determinados usos e costumes, não vai para o céu. Eles não entendem o sacerdócio de todos os crentes, o que é a vida de um discípulo. Qual é o instrumento que você tem na sua igreja para ensinar os membros a serem fortes na fé? Vocês têm uma classe? Tem um pequeno grupo de ensino? Vocês têm um grupo de pessoas que trabalham uma educação contínua com os membros da igreja? Eu não estou falando apenas para os de fora, o estudo bíblico para os de fora, estou falando para os de dentro da igreja. O que você tem? Ah, mas os membros da igreja não virão. Eles não virão, irmãos, eles não virão se o processo não for claro e contínuo que leve a um crescimento.
Fico me perguntando, a gente tem pequeno grupo de um monte de coisa. Por que a gente não pode ter um pequeno grupo de ensino para ensinar os membros a vivenciar uma vida de um discípulo, que conhece as suas verdades, a doutrina realmente da igreja? Precisamos ter. Qual é o sistema que você tem para isso? Qual é o processo de ensino da tua igreja? Ok, esse grupo agora entendeu essa verdade. Qual é o outro passo? Algumas igrejas que eles têm classes, outras têm pequenos grupos de ensino. Então é o seguinte, eles começaram um processo com os novos na fé. Os novos na fé recebem os estudos bíblicos. Depois que eles entraram para a igreja, entra para a segunda fase do ciclo do discipulado. E aí entra para uma classe de confirmação, para entender algo mais. Depois entra para uma classe de capacitação. Mas e os que estão dentro da igreja, que precisam ser reciclados, que talvez não passaram por isso? Será que nós não podemos ter pequenos grupos de ensino? O indivíduo passa por essa fase de 1 mês, 2 meses, estudando, compreendendo. Pode ser na casa, pode ser na igreja, pode ser em qualquer lugar. E depois disso passa para uma outra fase, onde ele vai mais avançado. O que é a Academia de Líderes? Se não um processo de ensino onde a associação está entendendo o seguinte, nós precisamos dar um up para um pouco mais da liderança da igreja. E esse up é essa oportunidade da gente sentar aqui, conversar, dialogar. Processo de ensino. O que você tem na igreja local? Eu sonho, irmãos, para que o processo de ensino não seja uma coisa de união e associação, mas seja uma coisa da tua realidade local. Qual é o processo de ensino que você tem na sua igreja? Não espere unicamente que todas as iniciativas partem do pastor. A iniciativa precisa vir de vocês. Eu acredito muito nas iniciativas da igreja local. Qual é o processo que você tem para causar envolvimento de missão nos membros? O que você faz para que os membros estejam envolvidos na missão? O que você faz? Qual é o ponto que você leva? Então, em primeiro lugar, nós vamos fazer todos os membros reconhecerem a sua família ampliada. Quem são dos seus vizinhos, amigos do trabalho, lazer, escola, afastados da fé ou parentes não adventistas, que se você investir tempo e oração, você vai ter intencionalidade em ganhar essas pessoas para Cristo. Vamos reconhecer? Primeiro ponto, reconhecer a nossa família ampliada. Segundo ponto, começar então um trabalho de serviço, desinteressado com essas pessoas. Nós vamos agora servi-las, levar elas para comer com a gente, servir de uma maneira solidária essas pessoas. Depois disso, nós vamos implementar um processo chamado Plano 777, onde nós vamos estar orando, mas não somente orando, nós vamos estar nos relacionando e testemunhando. Porque eu citei um exemplo de um processo que você pode implementar na igreja. Qual é o processo que você tem para envolver os membros? E vou mais além. Qual é o processo que você tem que tem intencionalidade com os membros para que eles se multipliquem? Como é que você leva a sua igreja a multiplicar os convertidos? Qual é a intencionalidade que você tem para converter mais pessoas? O que você está fazendo lá na sua igreja? Qual é o ponto? Onde você pega o bem? Para trazer mais convertidos para a igreja, nós fazemos assim, pastor, são 3 passos. Fazemos isso, isso e isso. Conduz os seus membros num processo para que eles entendam que começa assim, vai assim e termina assim. Isso é um processo, irmãos. Não é? Isso é um processo. A outra coisa, como é que você faz para multiplicar os ministérios da igreja? Se os ministérios não são apenas os departamentos, mas existem outros ministérios, como é que você multiplica os ministérios? Como você coloca e incute na cabeça dos membros que eles podem usar a própria profissão como um ministério? Você é pedreiro? Como é que nós podemos desenvolver um ministério de pedreiros que recupera casas da comunidade e a partir desse momento, onde a gente recupera casas e abre o coração da pessoa, a gente tem a oportunidade de testemunhar? Nós temos dentistas, por que não podemos fazer um ministério de dentistas na igreja? Que sai em determinados momentos na comunidade para fazer atendimentos. Por que nós podemos fazer ministério das irmãs que cozinham muito bem para começar a ensinar para a comunidade a se alimentar mais saudavelmente? Nós não temos irmãs que costuram, por que nós não podemos ensinar para pessoas que não têm renda o que pode costurar para que isso gere uma renda? E dessa maneira abre-se o coração para que o evangelho entre. Como nós podemos utilizar a nossa profissão e da nossa profissão se tornar a nossa vocação? O nosso talento, o nosso ministério. Como isso pode acontecer? Você que é contador, de fazer um dia um mutirão, de fazer declaração de imposto de renda para a comunidade, chamar 2, 3 e tirar 1, 2 dias para fazer um mutirão, para fazer declaração de imposto de renda gratuitamente. Como é que você pode usar o seu talento, aquilo que você sabe para abençoar pessoas?
A igreja encontra a sua influência, irmãos, quando ela está em serviço e ela tem intencionalidade nos ministérios. Como é que nós fazemos para multiplicar a liderança? Qual é o plano que você tem para multiplicar e formar novos líderes? Irmãos, nós estamos passando um momento crucial nessa visão. E sabe qual é o momento? Nós estamos carentes de líderes com uma nova visão. E se a gente não formar, os líderes continuarão os mesmos. E alguns são muito resistentes à mudança. São muito resistentes à mudança. Alguns líderes que estão há mais de 20 anos no cargo e eles acham que por sempre terem feito daquele jeito, devem continuar desse jeito e eles não querem mudar. A não ser que surja uma nova liderança, com uma nova pegada, uma nova mentalidade, a coisa não vai mudar. E nós temos a ideia seguinte, se está a igreja aumentando, tem que aumentar também o quê? A liderança. Como é que você aumenta a igreja e o número de líderes fica igual? O que vai acontecer é que vai dar desgaste, vai dar gargalo, vai dar sobrecarga, vai dar desmotivação e vai dar centralização. E quanto mais centralizada a liderança, mais burocrática a igreja na execução dos seus projetos e do seu movimento. Temos que pensar nisso. Qual é o plano que você tem de formar líderes? Será que vocês que estão saindo da academia de líderes não poderiam começar um pequeno grupo de formação de novos líderes na igreja? Utilizar a apostila que nós temos aí do livro Formando Líderes e começar um pequeno grupo para formar novos líderes na igreja, onde você tem a intencionalidade de ter 13 semanas ali passando a visão e os valores do que significa ser líder na igreja? Você está aqui para se multiplicar. Será que não é o momento de você começar uma classe de novos líderes na igreja? Pegar pessoas que você sabe que você pode trabalhar. Eu digo sempre aos professores da escola sabatina, todo ano é a mesma ladainha, falta professor. Então, os que estão se perpetuam há 30 anos. E eles ficam esperando da associação um PowerPoint, um treinamento para formar novos professores. Irmãos, nós não temos hoje como formar anciãos e professores se os próprios anciãos e professores não tiverem intencionalidade em formarem. Eu digo para vocês, qual é o plano que você tem para formar os anciãos da tua igreja? Esse pessoal são os copastores. Na ausência do pastor, são eles que lideram a igreja. Qual é o plano que se tem para formar novos anciãos? Qual é? Na tua igreja? No teu distrito? Qual é o plano? Como se formam os anciãos? Não, o cara é eloquente, o cara tem uma boa posição estratégica na cidade, o cara é bacana, um bom de relacionamento, vamos colocar ele. Mas ele não passou para o entendimento do que é ser líder, liderar em equipe. Às vezes você tem um camarada que é extraordinário, mas não sabe liderar equipes. Não sabe trabalhar em equipe, não sabe trabalhar em conjunto. E a igreja passa maus bocados com determinados líderes. Sabe qual é a melhor maneira de formar liderança? É quando você que é ancião e professor vê potencial naquele garoto, naquela garota, naquele irmão, naquela irmã, de seguinte, eu vou chamar esse indivíduo para estar junto comigo. Se eu saio para visitar, vai comigo. Se eu saio para pregar, vai comigo. Se eu saio vamos dizer, um professor da escola sabatina, é o seguinte, eu gostaria que você fizesse a introdução da lição e depois eu entro na lição. Mas você faz a introdução. Olha, eu não vou estar aqui hoje, eu vou viajar, você pode assumir a lição para mim? Assumir a unidade? Olha, eu vou falar aqui 2 pontos e você fala mais um ponto da lição. Pode ser assim? No dia que eu sair dessa classe e alguém tiver que assumir, quem é o professor natural, líder natural dessa unidade? Quem é? Sem ninguém forçar. Claro, porque você formou líder sem pedir licença, sem ter que pedir essa autorização para ninguém. Formou naturalmente. Se a igreja está carecendo de nova liderança, você precisa adotar alguém, colocar o olho e ter intencionalidade nisso. Qual é o processo que você tem para plantar uma nova igreja? Nós temos encontrado luz nas escolas sabatinas filiais. Será que não é o momento de nós adotarmos uma boa unidade da escola sabatina, que é forte, que é ativa, para começar um plano de uma escola sabatina filial e dali já começar a pensar num processo de um novo plantio? Qual é o processo que vocês têm, irmãos? Essas coisas, irmãos, nos levam em conta entender o seguinte: quando eu trabalho assim, irmãos, eu não tenho tempo para ficar gastando tempo com programas. Minha energia está no crescimento e na multiplicação. Amém. Ok? Irmãos, o que nós estamos falando aqui é o seguinte: nós precisamos recuperar, acima de tudo, o entendimento da natureza da igreja. Se a sua igreja, ela tem essa natureza. Qual é a verdadeira natureza da igreja? Bem, a natureza da igreja se manifesta de algumas formas. Primeiro,
A igreja ela é uma igreja proclamadora, ela fala do Evangelho, ela prega, ela está na rua, ela não está ali dentro, enclausurada, ela está lá fora, e lá fora ela prega, ela proclama. Mas ela não somente prega e proclama, ela testemunha. Infelizmente nós temos uma ideia grega errada a respeito da igreja. Qual a ideia? A ideia dualista. A ideia de que na igreja eu exerço a minha vida com Deus, fora da igreja eu exerço a minha vida secular. Não existe do ponto de vista bíblico. O que você exerce na igreja, você exerce fora. Em outras palavras, a vida nossa não é dualista. Nós somos chamados a proclamar, testemunhar, adorar, viver em comunidade no nosso trabalho, em casa, no lazer, na escola, com os vizinhos, em todo instante. Mas nós temos a ideia seguinte, não, na igreja agora é o momento com Deus, fora é o momento do trabalho secular. Irmãos, essa ideia não é bíblica. A igreja, ela é uma igreja de testemunha, mas ela também é uma igreja que comunga, é uma igreja que vive em comunidade, é uma igreja que se relaciona, onde os membros são amorosos, são unidos, porque eles vivem juntos. Se você quiser ter a igreja, sua igreja ser unida, tem um ingrediente básico para a sua igreja ser unida. Vocês precisam comer juntos, vocês precisam sair juntos, vocês precisam jogar bola juntos, vocês precisam ter vida juntos. Agora, você quer que a sua igreja seja unida, se encontrando apenas no sábado de manhã e todo mundo saindo depressa depois do culto e só se encontrar no sábado seguinte? Você acha que sua igreja vai ser unida quando? Não vai ser. Sua igreja só vai ser unida quando eles entenderem que eles precisam ter encontros fora do sábado. Vivenciar uma experiência fora do sábado. De comer junto, de jogar bola junto, de sair juntos. Porque essa é a vida das pessoas aí fora, irmãos. As pessoas aí fora têm vida social assim. E quando a gente faz o convite do Evangelho, o Evangelho chega a elas através da nossa proclamação, do nosso testemunho, elas se chocam, porque a nossa proclamação, o nosso testemunho não tem nada a ver com a vida em comunidade que nós dizemos que é o Evangelho. Nós nos relacionamos, nós só nos encontramos no sábado. Por isso, irmãos, a ideia dos pequenos grupos, por isso a ideia das unidades se encontrarem fora, por isso a ideia de nós termos vida social fora. Por quê? Porque a igreja não pode ficar só no encontro do sábado de manhã. Precisa viver em comunidade. O que a sua igreja faz para ser diaconal? A palavra diaconia, irmãos, é a palavra serviço, ministro. A gente diz que os diáconos muitas vezes precisam ser contextualizados a essa realidade. Porque a diaconia não é um serviço apenas interno, a diaconia é o serviço fora. É a ministração, o serviço fora. A tua igreja é uma igreja diácona? É uma igreja que serve a comunidade? De que maneira a tua igreja serve a comunidade? Serve com mutirão de Natal. E eu sou diretor do mutirão de Natal na União Sul Brasileira. Irmãos, o povo só passa fome no Natal? O povo só precisa de sangue na época da Páscoa, com o projeto Vida por Vidas? Ao invés de a gente levar 200 pessoas no dia de doação de sangue, até o Hemobanco nem suporta, só suporta um pouquinho. Por que a gente não faz um plano de mensalmente a gente levar um grupo da igreja? E a nossa igreja seria conhecida como uma igreja que doa sangue não uma vez por ano, mas o ano inteiro. Por que a gente não tem essa consciência da constância de ser relevante na comunidade, diante de uma necessidade da comunidade, que não é uma necessidade uma vez por ano, nem duas. É uma necessidade constante. Como a tua igreja serve a comunidade? Nossa igreja tem tanta coisa para oferecer para a cidade, irmãos. Desde aspectos de saúde, desde aspecto de empreendedorismo, desde aspecto de liderança, desde aspecto de educação. Nós temos uma rede de educação tremenda. Como a gente pode abençoar o nosso bairro? Como nós podemos abrir a igreja fora da hora do expediente, que é quarta, domingo e sábado? Eu digo sempre isso. É uma tremenda de uma burrice manter um prédio como nós temos e só abrir 3 vezes por semana, 1 hora ou 2, 3 horas no sábado, ou seja, dá um total de 6 horas. Quem é que mantém um prédio como nós temos e só abre 6 horas por semana? Quem? Nenhum comerciante faz isso, porque isso é um tremendo de uma falta de visão, de investimento. Será que a nossa igreja não poderia ser aberta durante a semana para servir a comunidade? Será que nós não poderíamos oferecer cursos? Já dou a tua palavra. Será que nós não poderíamos oferecer cursos? Será que nós não poderíamos abrir para fazer cursinho pré-vestibular? Eu conheço uma igreja que eles perceberam de que a comunidade não vinha igreja, só prédio. E as madames só desciam dos prédios para levar os seus cachorrinhos para passear. Plim, uma alma de Deus teve uma ideia. Nós vamos abrir na igreja um dia a oportunidade de cuidar dos cachorrinhos.
tinha veterinário na igreja, e é o seguinte, você poderia dar 2 horas da sua semana, 1h30 ali, para atender os cachorros da comunidade de maneira gratuita? Sim. Abrem as igrejas, então abre a igreja uma vez por semana para fazer atendimento para os cachorros das madames. E dessa maneira, as madames têm conhecido o Evangelho. Amém. Cuidando dos cachorrinhos. Não, mas não pode entrar cachorro na igreja. Não pode entrar cachorro na igreja. Eu costumo dizer, refletindo a fala de um outro colega, de que esse é o fedor da salvação. Que o mau cheiro da salvação. Onde a gente precisa entender de que a igreja é um lugar funcional, onde as pessoas precisam chegar para encontrar o Senhor Jesus Cristo, que não é o tijolo e não é o banco. É manifestado nas pessoas que estão ali em serviço. Não é? Já dou a palavra para a senhora. Olha outra coisa que a igreja é chamada a ser. Uma igreja que ora. Qual é o plano que você tem para fazer os membros orarem? Qual é o plano que você tem para fazer a igreja ter compromisso com a Bíblia? Na nossa união, nós temos aí, dos número de membros que nós temos total, nós temos aí apenas 36% dos membros que estudam a Bíblia e a lição diariamente. Ou seja, quantos por cento ficou aí? 60 aí? Se tem 36, 64% dos membros não pegam na Bíblia e nem na lição da escola sabatina. 66%. Você acha que eu não tenho que ter um plano para fazer os membros estudarem a lição e a Bíblia? Qual é o plano que você tem? Tem que pensar nisso. Qual é o plano que a nossa igreja tem para ser uma igreja que pastoreia? Porque isso faz parte da sua natureza e, acima de tudo, uma igreja que adora. Nós gostamos só dessa natureza da igreja, a adoração. Só que a igreja não é só adoração, irmãos. Aliás, a igreja só tem motivos para adorar quando ela proclama, quando ela testemunha, quando ela está vivendo em comunidade, quando ela serve, quando ela ora, quando ela é bíblica, quando ela pastoreia. Do contrário, o que haveremos de celebrar e adorar se estamos vivendo completamente fora do conceito do que é ser igreja? Então isso quer dizer de que muitas das nossas adorações é como a palavra que existe no livro de Malaquias. Vocês honram e me adoram, mas com seus próprios lábios, mas o coração de vocês está muito longe. Porque vocês vêm aqui para me adorar, mas na verdade durante a semana vocês nem me proclamam, vocês não me testemunham, vocês não me servem, vocês não vivem unidos, vocês não oram, vocês não leem a Bíblia, vocês não se pastoreiam e querem chegar no sábado e querem adorar em espírito e em verdade. Em vão me adoram. Em vão me adoram. Como você pode tornar a sua igreja uma igreja muito mais relevante dentro do contexto dessa natureza? Nós temos um processo intencional. E esse processo intencional tem a ver, irmãos, com mudança. Primeiro precisamos confrontar a nossa realidade. Essa é a nossa realidade? O que vamos fazer? Ok, é assim que nós estamos. Vamos começar um processo de mudança intencional? De mudar realmente a igreja e colocar a igreja lá fora? Toda vez que a igreja tem intencionalidade lá fora, a igreja passa por um processo de mudança radical. Então precisamos ser esse movimento, um movimento missional. Se eu tivesse que perguntar como é a sua igreja, você diria o quê sobre essas duas carroças? E eu não tenho tempo para nós refletirmos sobre ela, mas vamos adiante assim, aqui. Como é que você mede a sua igreja? Alguns medem a igreja pela frequência. Alguns medem a igreja pela frequência. A igreja está cheia, a igreja está bombando. Desde quando a igreja cheia é sinônimo de igreja saudável? Desde quando? Encontrei uma pessoa que disse o seguinte: rapaz, a minha igreja está bombando. Por quê? Porque os mega domingos aqui está bombando. A gente traz uma pessoa da Novo Tempo todo domingo aqui, a igreja lota. E eu falei assim: você acha que por isso a sua igreja está bombando? Se você de fato quiser saber se a sua igreja está bombando, olhe os cartões de chamada da escola sabatina. Dá uma olhadinha lá e você vai ver se a sua igreja está estudando a Bíblia e a lição diariamente. Se a sua igreja tem intencionalidade em servir de maneira solidária aos de fora, se a sua igreja está testemunhando, dando estudos bíblicos, se a sua igreja está de fato testemunhando o Senhor Jesus Cristo. Olhe os cartões de chamada da escola sabatina, irmãos. A gente dá pouca monta aos cartões. Olha lá, está lá, toda semana para você um diagnóstico para você ver como é que está a sua igreja. Certamente não é pela frequência. Outra é pelos programas. Nossa, aquela igreja é boa, os programas são excelentes. Será que é assim que Deus enxerga e mede a igreja? Outros medem a igreja pelos membros. Não, aqui está cheio de membros. Igreja cheia dos membros. Como é que Deus mede a igreja? Irmãos, Deus mede a igreja pelo número de pessoas que estão em missão. Quantos estão sendo enviados? Quantos da sua igreja estão sendo enviados em missão lá fora? Quantos? Quantos? Pergunte-se. Deus, quando Jesus voltar, Ele não vai perguntar assim: e aí, tinha muita gente lá na sua igreja? Você foi aceito. E aí, como é que eram os programas? Eram programas excelentes? Se não eram excelentes, eu não vou aceitar.
Não, como é que era lá? Tinha muito membro lá na igreja? Não, não era assim. Quantos eram meus representantes? Quantos eram verdadeiros embaixadores que estavam enviados em missão? Eu costumo dizer de que essas visões, a visão da frequência é a visão do marketing. Quer entupir a igreja? Não precisa fazer evangelismo. Contrata aí Duda Mendonça, Washington Oliveto, qualquer marqueteiro, e eles fazem uma campanha de marketing e entopem a nossa igreja. Só que o nosso negócio não é entupir a igreja com marketing. Nosso negócio é a proclamação, o evangelho. Esse não é o nosso negócio. Vamos fazer bons programas. Só que aí a gente vai formar um bando de consumistas que a cada sábado, a cada culto, diz aí, manda boa música, manda boa pregação, manda bom isso. Sabe o que nós teremos? Da mesma maneira como nós temos um bando de consumistas durante a semana, nós teremos também um bando de consumistas durante o sábado, durante qualquer culto da igreja. Esse não é o nosso negócio. Nós não queremos ser pastores que fazem um serviço religioso, de bens e serviços religiosos, para atender um bando de consumistas a cada sábado. Nós queremos verdadeiros adoradores, que entendem que adorar é proclamar, testemunhar, servir, viver em comunidade, ter uma vida de oração, estudar a Bíblia, ter compromisso com a palavra, pastorear uns aos outros e então poder adorar em espírito e em verdade. A outra visão é a visão de mercado, mas a visão do reino é a visão de fato, é a visão dos enviados. E aí eu encontro os estéreis, as Ferraris sem combustíveis, os bonsais e as grávidas. Os estéreis são a pessoa da frequência, dos programas a Ferrari sem combustível. Os bonsais são a visão de mercado do membro pelo membro. E as grávidas é a visão dos enviados. Agora, a minha pergunta, como é que está a sua base, a base da sua igreja lá, o trabalho da sua igreja? Está em declínio? Está estagnada? Está crescendo? Ou está explodindo? Como está a sua igreja? Desses aí. Então, eu quero trabalhar com vocês aqui, trabalhar igrejas que estão estagnadas em caminho de declínio. Como é que são as igrejas que estão estagnadas em caminho de declínio? Veja se a sua está assim. Primeiro, foco nos programas. Elas acham que os programas vão resolver tudo. O programa não resolve. O programa é um paliativo. É como se você queira curar um câncer com band-aid. Programa. O programa não vai resolver. Não, vamos fazer esse programa que a igreja vai entupir, que a igreja vai encher, que a igreja agora vai ser diferente. E nisso eu incluo tantas e tantas semanas de oração, que a gente gasta maior energia e dinheiro, que é tudo, menos semana de oração. É semana de pregação, que a gente faz o povo tomar uma decisão ali. Será que nós não poderíamos investir mais em semanas de envolvimento pessoal? Quando que você dedicou tempo para, ao invés de ter uma semana de pregação, ter uma semana de treinamento e envolvimento missional da igreja? Quando? Quando fizemos isso? Quando dedicamos uma semana para ensinar a igreja a trabalhar? Dedicamos uma semana para ensinar a igreja a ouvir pregação. Mas para ensinar a igreja a trabalhar, não fazemos. Outra coisa é a nostalgia, a tradição. Mas naquele tempo era tão bom. Quando fulano era aqui, trabalhava aqui, quando era pastor tal e tal. Essas pessoas não pensam no futuro, elas pensam no passado. Toda igreja que se finca no passado é uma igreja que passa da estagnação para o declínio. Amigo, o que foi bom do passado, foi bom. Pega o que é de bom, transforma em futuro e torna isso ações do presente. Não vai adiantar nada ficar lembrando o passado, saudosismo, e muitas pessoas vivem do passado. Igrejas que se tornaram orgulhosas porque vivem de um passado que não mais existe no presente. A outra coisa é a dependência de personalidade. Igrejas onde depende de uma família, de 2 ou 3 pessoas, que se essas pessoas saírem da igreja, tudo morre. Ou se essa família deixar de comandar, a coisa não acontece. Quando uma igreja depende de uma família ou de uma pessoa, é porque ela deixou de ser igreja. Porque quem comanda essa igreja não é mais o cabeça, Jesus Cristo, é uma família ou uma pessoa. Na sua igreja, quem é que comanda? É o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o cabeça da igreja. Se alguém assumiu a posição que é dele, isso é tudo, menos igreja. Menos igreja. A outra coisa é a mentalidade de manutenção. Tudo que a gente faz é para manter os membros. Então tudo que a gente faz é para os membros. Junta panelas para os membros. Não existe maior pecado do que a gente fazer junta panelas e comer só os adventistas. Não existe maior pecado do que fazer acampamento de carnaval e só ir só os adventistas. Não existe maior pecado do que você fazer encontro de casais e só ir só adventista. É pecado. É mentalidade de manutenção para os membros. Muitos líderes de jovens acham o seguinte: vamos fazer bons programas que os jovens vão vir para a igreja. Mentalidade de manutenção. Quer fazer os jovens permanecerem na igreja? Coloque os jovens em missão.
e eles nunca sairão da igreja. Nunca sairão da igreja. Não manter os jovens com bons programas, fazendo o tempo todo aqui. A outra é a mentalidade de justificação e de vítima. Ah, pastor, isso não dá certo. Ah, isso não vai acontecer aqui. Não, isso é muito difícil acontecer. Não, isso é complicado. Irmão, se a gente fosse dar ouvido a tudo que o povo fala, porque dizem que conhece demais a comunidade, já estou aqui há 20, 30 anos, vamos desafiar as desculpas, irmãos. Vamos desafiar as desculpas. A mentalidade de vítima não vai nos levar a lugar nenhum, senão estagnação e declínio. Vamos desafiar desculpas. Tirar esse negócio. Não deu certo no passado, mas pode dar certo agora. Pode dar. O Espírito Santo não pode atuar. A outra coisa é má reputação na comunidade. A pior coisa que existe é quando uma igreja ela é mal vista na comunidade. E não são poucas. Muitos dos nossos vizinhos vizinhos da nossa igreja gostariam que a igreja desaparecesse da sua rua ou da sua avenida. Por quê? Porque os membros são mal educados, estacionam seu carro na porta da garagem, ficam colocando música alta e som alto, altas horas da noite, atrapalham a vida do bairro, não tem compromisso com a rua, e são mal vistos na comunidade. Sem falar, muitas vezes, dos desvios morais dos membros. Sem falar disso. De membros que muitas vezes têm uma certa influência e por causa dos seus desvios morais, seja de adultério ou qualquer outra coisa, mais trazem prejuízo à reputação da igreja do que bem. Né? Então, uma igreja que está em declínio, estagnada para declínio, tem muito má reputação. O que você pode fazer para tornar a sua igreja uma boa reputação na rua que ela está? O que você pode fazer? Temos que pensar nisso. A outra coisa é desvio do evangelho. Para mim, a pior coisa é quando a igreja pensou em tudo, menos em ser fiel ao mandado bíblico, de ser uma igreja de fato, enviada para fora. Igrejas que se decidiram serem enviadas para dentro. Como é que a gente mobiliza a igreja, irmãos, dentro dessas demandas? Então, primeira coisa, a mobilização nunca vem no grande ajuntamento. A mobilização sempre no pequeno ajuntamento. E nós sabemos que os melhores e o jeito mais fácil, o pequeno ajuntamento mais fácil que nós temos na igreja é a escola sabatina. Existem outros, é claro, existem outros. Nós não desconsideramos. Mas o mais fácil é a escola sabatina. Por todos esses motivos que não dá tempo listar para vocês. Por todos os motivos, temos a oportunidade de utilizar a escola sabatina. A própria logo da escola sabatina, Ministério Pessoal, diz o trabalho daquilo que devemos envolver a igreja na comunhão, no relacionamento e na missão. A dificuldade que nós encontramos são duas. É que agora nós estamos dizendo o seguinte, não, é academia de líderes, é visão do cada um salvando um. Então, a gente está mudando a mensagem. Só que um problema sério que nós enfrentamos é que nós não mudamos o quê? Os métodos. Nós mudamos a mensagem, mas os métodos continuam iguais. Aliás, a maioria dos métodos são aqueles. Quando a igreja pensa em mobilizar a igreja, a gente faz isso. Isso não é. Irmãos, quando eu disse para vocês de colocar a igreja a entender de que a sua profissão é o seu ministério, isso não é coisa normal. Não é a normalidade de um método normal. Eu estou dizendo agora que o indivíduo diz assim, eu não sei da estudo bíblico, mas você é pedreiro, sabe consertar a casa e pode abrir caminho, abrir o coração para falar da sua vida com Deus e daí abrir para estudo bíblico, o que quer que seja. O que você pode tornar a sua vida, realmente sua profissão, um ministério. Então, amigos, eu apelo a você para que possamos refocar em conjunto. Então eu quero terminar com essa parte, sobre como é que nós podemos sair de manutenção para um movimento missional, e um movimento missional de multiplicação. Primeira coisa, de manutenção para multiplicação. Quem é de manutenção está preocupado com o ministério ao redor do templo. Tudo é dentro da igreja. Quem é missional é o ministério para a cidade. Está preocupado com a cidade. Quem é de manutenção, liturgia vazia. O povo não entende, porque senta, porque levanta e gasta aquele tempo todo. Os momentos mais cruciais do culto, que é o estudo da lição, de compartilhar um momento juntos, e o momento do sermão, são aqueles que têm tido menos tempo na igreja hoje. Você tem que reavaliar sua liturgia. Por que senta, levanta? Por que entra? Por que um anúncio gigante? Irmãos, aqueles anúncios entram por aqui e saem por aqui. É tanto anúncio que o povo não consegue entender. Irmão, se você tem alguma dificuldade, chega no particular e conversa e chama para as pessoas, se algo, coloca num boletim, coloca na tela apenas, coloca um totem, uma TV na igreja para o povo enxergar, mas gastar tempo com isso, irmãos, nós estamos tirando tempo para o povo adorar, ter contato com a palavra, para dialogar, conversar. Aí os professores ficam nessa demanda louca de ter que estudar a lição em 20 minutos, sendo que eles têm 40. Mas por quê? Porque se tiver que matar alguma coisa no culto, mata a escola sabatina. Se tiver que fazer alguma coisa, a gente chega.
sermões onde o pregador vai quase 11h30 para pregar. Aí quando chega o meio-dia já tem um monte de bicudo querendo ir embora e a palavra não foi passada para os membros. Nós temos que reavaliar nossas liturgias, irmãos, que às vezes não comunicam nada. Pensa em alguém que não vem à igreja, que não é adventista e vem para a nossa igreja. E aí ele entra, senta, levanta, ajoelha, senta, levanta. Ele não entende nada disso, irmãos. E isso não tem fundamento muitas vezes nenhum. Por que quando a gente entra na plataforma tem que se ajoelhar? Eu quero entender essa explicação. Por quê? Muitas vezes nós fazemos na plataforma uma oração que ninguém ouve, só eu faço. E somente eu digo amém. Por que nós fazemos isso? Me dá uma explicação. Nós temos que reavaliar por que nós fazemos determinadas coisas. Por que nós fazemos isso? O que nós estamos dizendo com isso? O que isso comunica? Uma liderança gerencial e burocrática, a outra liderança é relacional missional. Uma é o pastor como chefe, outra é o pastor como servo. Ok? Uma igreja como evento, outra igreja como movimento. Cheio de evento, cheio de evento. É fulano. Os anciãos, eles fazem uma escala. É a escala de quem eles vão chamar para pregar. E aí eles montam, eles ficam, não, esse é meu mês. E a preocupação dele é preencher a escala do mês dele. Irmãos, a igreja não está preocupada com preencher a escala. A igreja está preocupada em ser movimento. Ok? Então, outra coisa, formar membros para a igreja. Esse é o nosso pensamento. Aqui não, é formar discípulos para Jesus. Aqui, voltada para dentro, aqui voltada para o mundo. Aqui é pastorcêntrica, sacerdócio de um só crente, de um só ministro. Aqui é sacerdócio de todos os crentes. Aqui, o pastor-chefe, já repeti, pastor-servo, aqui é de cima para baixo, aqui é de baixo para cima. Diferente, irmãos, é diferente. Algumas distrações. Primeira dela, mais preocupado com a estrutura do que com a missão. E o departamento? E agora? Se departamento tal... E, irmão, tua igreja está lá fora... Te preocupa mais com isso? Te preocupa mais com isso? Eu sonho com um momento onde as nossas comissões de igreja, pelo menos uma vez no trimestre, vai ser para pegar a avaliação daquele relatório integrado e cada departamento vai dizer o que fez no trimestre e o que não fez, para avaliarmos se estamos realmente na missão ou não. Agora, vocês não gostam de relatório, sabe por quê? Porque todo relatório que não tem feedback é inútil. Qual é o feedback que a gente dá para a igreja do que está acontecendo? Dê feedback, pegue aquele relatório, trabalhe na comissão e depois dê um feedback para a igreja. Porque às vezes a igreja acha que está bombando e a gente que está na liderança sabe que não está bombando tanto assim, não é? Termino dizendo que a igreja não pode ser uma associação de voluntários, o Clube Lares Adventista. Tem igreja que não é intencional, não age, não existe plano, estratégia. Eles dizem que nós somos espirituais demais para ter que planejar alguma coisa, não é? O Espírito Santo está atuando na naturalidade. O Espírito Santo atua, irmãos, em quem se predispõe a ser organizado a fazer aquilo que ele mandou, crescer e multiplicar. Né? A igreja que quer se manter pequena não quer crescer, não quer se multiplicar, o grupo não pensa em plantar nada. E a outra coisa é que acha que não pode competir com as outras. Não, como é que a gente vai competir com a igreja central de Maringá? Como é que a gente vai competir com a igreja da Alvorada, do Horto? Não temos como competir. Irmãos, não se fixem em programas, em shows, em convidados, em boa música, atividades, porque isso não é ser igreja. Ser igreja é outra coisa, tá? Outras igrejas é muita decência e ordem, é tanta decência e ordem que nada funciona, né? A outra coisa é a igreja teimosa, com coisas que não funcionam, que não dá certo. Não funciona, não dá certo, não persiste. Outra coisa é a igreja que tem a ilusão de que o tempo parou, vive do passado, já falei. Uma igreja que anda tudo em ordem, suas instalações são alvo, o alvo delas é a parede, é o prédio, é o som e tudo. E os membros estão morrendo espiritualmente. Eu sempre vejo essa ilusão. Não, nós vamos agora reformar a igreja depois de trabalho espiritual. Nunca acontece isso. Sabe por quê? Porque todas as vezes que nós deixamos a igreja linda e maravilhosa e o espiritual não é trabalhado, o que nós temos é um bando de ossos secos esperando um bom programa numa igreja que lhe proporciona um bom conforto. Igreja, quando é missional, irmãos, ela está menos preocupada com essas questões. Uma igreja que faz apenas do seu jeito e não aceita novas alternativas. Às vezes o pastor é o capelão. Ai, pastor, bati o dedo, estou com um tampão, por favor, vem me visitar aqui no hospital. Pastor que fica correndo para lá e para cá o tempo inteiro para visitar irmão Dodói e tal, enquanto deveria estar enviando o povo em missão. Não estou dizendo que ele não pode visitar, ele deve visitar. Mas nós encontramos aí um monte de pastor capelão, de ancião capelão, que os irmãos estão com qualquer dodói. Pastor, quero que você me visite, eu estou com uma queixa com a igreja. Ah, pelo amor de Deus, irmãos, temos muitas outras coisas a fazer.
A outra coisa é quando a igreja se parece mais com uma empresa. E a gente diz, a instituição só é forte quando as igrejas locais são fortes. Se as igrejas locais não são fortes, a instituição não é forte, a associação não é forte. E o perigo da igreja é que não quer correr risco. Quer fazer tudo e não quer correr risco. Irmãos, não temos como ser enviado em missão e não estar em risco. Porque a própria Bíblia diz que aquele que está enviado em missão foi colocado como cordeiro diante de quem? Dos lobos. Vai ter que correr risco, não tem para onde correr. Enfim, irmãos, os líderes da revitalização, talvez fique para um outro momento, porque o meu tempo aqui acabou. Só para você ter uma ideia, líderes da revitalização, tomam a iniciativa da mudança, tem satisfação santa. Não ficam satisfeitos com o que está acontecendo. Não pode mais. Vamos lá. Líderes desafiam desculpas, oram pelo conteúdo de Mateus. Senhor, a colheita é grande, manda mais trabalhadores. Quando você faz a igreja orar pedindo mais trabalhadores, a igreja se torna uma igreja ativa. Porque a oração deles tem intencionalidade nisso. Tem intencionalidade em contemplar a colheita, a seara. São exemplos de evangelismo apaixonado. O dom do evangelismo, irmãos, é de todos. O dom de evangelista é do pastor Lucas e de mais alguns. Mas o dom da evangelização é um dom de todos os membros da igreja. Vou repetir. O dom de evangelista é de alguns, mas o dom da evangelização é de todos. Ninguém se safa dessa. Aqui compartilham o ministério, não ficam fazendo sozinho. Aqui delegam tarefas para que a igreja, tarefas que não são ministeriais, para que a igreja faça também junto. Gastam mais tempo com pessoas, líderes e os perdidos. Aprende a comunicar a visão clara, mostra essa visão para a igreja. Enfim, irmãos, essas são as questões que nós temos que levantar no nosso movimento, são os nossos desafios. Você está desejoso de vivenciar isso na sua igreja? Hoje foi um despertar para que possamos nos engajar menos em programas e nos tornar realmente um movimento. E o meu desejo é que você seja essa ponta para começar lá na sua igreja esse processo de mudança na prática, não na teoria, na prática. É o meu desejo, a minha oração para você nessa manhã, nessa Academia de Líderes. Amém.